Oi, pessoas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o resumo da história da AV1, que é do Iluminismo. Enfim, o Iluminismo, ele foi, tipo, uma curta parte da história que o livro, tipo, ele fala basicamente quase tudo do que você precisa saber e também eles colocaram a história do Iluminismo e colocaram os filósofos. Mas antes eu vou falar o que aconteceu antes do Iluminismo. Antes do Iluminismo, o que acontecia é que as pessoas estavam na Idade Média. A Idade Média era aquela sociedade, comunidade estamental, onde você não conseguia crescer na vida. Então, assim, você nasceu pobre, você continua pobre, e é isso. Que era aquela sociedade onde o clero governava, né? E a realeza, né, que eram os reis, as rainhas, tudo, o clero eles mandavam na realeza e os reis mandavam na sociedade. Mas enfim, era o clero que mandava em tudo, né? Enfim. É, bom, depois disso, quando as pessoas elas não tinham um pensamento assim, elas não buscavam o próprio conhecimento, porque na Idade Média, tudo que eles sabiam era baseado na Bíblia. Todas as respostas para as perguntas deles estavam na Bíblia. Tudo que estava dentro da Bíblia era verdade e tudo que estava fora da Bíblia era desinteressante. Enfim, não vou perder muito tempo com a Idade Média, que não é um assunto, mas enfim. Depois disso, eles começaram a pensar mesmo que porque eles começaram a pensar, a descobrir a razão, né? Que o iluminismo ele foi conhecido como o século das luzes, porque ele iluminou o pensamento das pessoas e as pessoas começaram então a buscar pela razão. A razão, ela era, segundo o processo dialético, né? Ela, a partir de uma tese pré-existente, ou seja, que as pessoas elas geralmente já têm assim na mente, surge uma antitese e aí, então, elas têm a razão, né? Que é, tipo, isso forma a síntese, se chama a nova tese agora, né? Porque aí eles descobrem um novo jeito de lidar com aquela situação. Bom, aí tem o racionalismo, que depois que começou a racionalização, que foi o ser humano começou a pensar, né? Ele começou as iluminações das ideias, a sociedade começou a procurar as respostas das suas próprias perguntas, sem utilizar a fé e qualquer coisa da Bíblia e qualquer nada. Eles começaram a pensar mesmo. Foi aí que começaram a surgir os filósofos e os cientistas. O movimento ele se estendeu por toda a Europa, principalmente até na França, teve até a Revolução Francesa, mas enfim. E eles estavam defendendo nesse movimento a, o ser humano ser libertado de toda e qualquer servidão, toda e qualquer escravidão, seja ela política, religiosa ou moral. Eles queriam realmente, tipo, liberdade mesmo. O antigo regime era o absolutismo, que era a Idade das Trevas. Talvez podem achar, tipo, era Idade Média, Idade das Trevas, antigo regime e absolutismo. Era tudo a mesma coisa. Enfim. Da Idade Média, geralmente, que foi antes do Iluminismo, geralmente eles falavam que. Falavam não, tipo, todas as perguntas que eles tinham, eles sempre seguiam uma coisa, então eles nem questionavam muito, assim, sabe? Eles sempre. A resposta de todas as perguntas era porque assim sempre foi. E isso é a definição da tradição. Tradição é seguir sempre uma coisa, sabe? Sem questionar por quê. É só porque eles sempre fizeram isso, não tem realmente um motivo. Bom, no pensamento teológico não existe o processo dialético, porque na fé não dá pra você questionar muita coisa. No, você só. Todas as descobertas são só pra reafirmar aquilo que eles já sabem. Então, assim, eles descobrem uma coisa pra afirmar que aquilo mesmo é verdadeiro. Eles não mudam a lei deles, os dogmas deles, enfim, é isso. E aqui começa os filósofos, né? Galileu Galilei, ele foi considerado o fundador da ciência moderna e
ele criou a razão que explica a queda dos corpos, que no futuro Newton foi usar nisso, né? Que ele descobriu a gravidade, né? E ele também criou a primeira luneta astronômica, e foi aí que ele criou a luneta astronômica que ele percebeu que o nosso sistema solar, ele é heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro da Terra. E pra igreja, a gente era teocentrismo. Teocentrismo? Acho que é, não sei. Enfim. Mas, não, Enfim, era a Terra em volta de tudo, porque a Terra era o centro de tudo. Mas, na verdade, era o heliocentrismo. E aí ele descobriu com a luneta que ele mesmo fez. E ele também criou o termômetro. Então, depois de todas as afirmações que ele tinha, ele foi questionado pela Igreja Católica quando ele foi lá mostrar pra galera lá que ele tinha descoberto. Aí a igreja não gostou muito, porque ele foi contra a igreja, tudo que a igreja acreditava, que a igreja tinha imposto já. Ele foi lá, tipo, meio que cuspiu na cara da igreja e falou assim, que era tudo mentira. E aí, então, a igreja condenou ele a uma ameaça de morte. Então ele foi lá e negou os escritos dele, que foi um engano e tal. Uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, é que toda razão é momentânea e corresponde a determinado período histórico. Porque conforme muda a sociedade, também muda os valores do presente. Então, conforme vai mudando, a mente das pessoas vai abrindo, vão descobrindo outras coisas. Então, é por isso que a razão ela é momentânea. Aí vai surgindo uma antitese sempre pra, né, criar uma nova razão. Bom, René Descartes, ele era Descartes, sei lá, enfim, não importa como fala o nome desse cara. Ele criou, para ele achava que o pensamento era movido através das dúvidas. Ou seja, para você construir seu pensamento, você tinha que ter dúvidas, você tinha que buscar suas próprias respostas e a partir das dúvidas. Ele fala, ó, devemos duvidar das coisas para derrubar tudo o que consideramos verdade, para só assim a gente achar realmente a verdade absoluta, porque a gente tem que duvidar, tipo, antitese. Ele criou também a frase, ele falou, né, a frase penso, logo existo. E o René, ele foi um iluminista, porque ele defendeu o iluminismo e ele era um filósofo. Ele Calma. Aí, John Locke foi outro iluminista e ele falava que nós somos resultado de nossa trajetória. Então, assim, a mente humana, ela é moldada a partir do meio em que cerca ela. Então, tipo, se eu nasci, tipo, na favela, se eu, sei lá, nasci filha de pais que são criminosos, eu geralmente costumo ser uma criminosa também, porque o meio vai me. Como se diz? O meio vai me moldar, né? Enfim. Ele também negava a existência de ideias inatas, como Descartes defendeu. Bom, ele negava a existência de ideias inatas, como Descartes defendeu. Ideias inatas é tipo assim, ideias já pré-existentes quando você nasce, sabe? Quando você já tem. Você nasce e você já tem um meio de pensar. Não, ele afirmava que a mente humana era moldada pelo que cerca a pessoa, né? Enfim. Igualdade. Quando eles buscavam igualdade, o iluminismo buscava igualdade, porque tinha aquela separação de clero, realeza e burguesia e tal. Eles buscavam a igualdade porque eles queriam ser os mesmos perante a lei. O capitalismo, como se diz, ele sempre vai ser necessário ter essa diferença, porque necessita dessa diferença de desigualdade, porque as populações, elas precisam ser diferentes. O problema é que não pode ter tantas lacunas, assim, sabe? Entre uma e outra. Então, por exemplo, você não pode ser nem, tipo, tão pobre, nem e ter um ricaço do seu lado, assim. Não pode ser tão distante. Montesquieu, que eu acho que é assim que fala, enfim, ele separou os poderes de Estado, que antes era um só,
Então ele separou eles fazendo executivo, legislativo e judiciário. Executivo era o que executa as leis, o legislativo era o que fazia as leis e judiciário era o juiz, o que julgava as leis. Isso foi considerado como pensamento moderno. Jean Rousseau, não sei como fala, acho que é Rousseau. Ele tinha a tese dele como o bom selvagem. Ele acreditava que no seu espírito primitivo, assim, o homem da selva, ele era bom, sabe? Então, os selvagens, o índio, ele era bom. Adam Smith, ele defendeu o liberalismo econômico. O interesse individual é motor das ações humanas. Ou seja, tipo, se você tem um interesse seu, você vai sempre querer buscar fazer alguma coisa, tipo, pra melhorar isso. E também o iluminismo, ele foi um projeto da burguesia, porque os burgueses que sempre estavam... Porque na sociedade lá, da Idade Média, os burgueses eram aqueles que transitavam, assim, eles não eram nem tão ricos, mas também nem tão pobres, porque eles faziam a parte comercial da sociedade ali. Então, eles transitavam entre cidades e tal. Então, eles, vendo as outras sociedades e tal, eles decidiram fazer esse iluminismo, tanto que aí começaram a fazer vários outros pensadores do iluminismo. Mas o iluminismo é isso, ele é só um período da história em que as pessoas começaram a pensar e que parar de pensar que Deus é a razão de tudo e estudar a natureza que ele criou. E não, tipo, parar de pensar em Deus. Eles começaram a buscar a Deus, mas não a igreja. Enfim, eu acho que é isso. Se eu deixei passar alguma coisa ficou com dúvida, fale comigo que eu irei esclarecer, tá bom? É isso, gente. Tchau.